A aula de pério é um pouco mais curta, tá? Ela tem menos slides que a de endo. A de endo tem bastante conteúdo. É engraçado, eles pedem menos periodontia nas provas, eu já reparei isso. Então, vamos lá. Começar aqui com uma questão. O tecido epitelial da gengiva é considerado uma barreira mecânica e fisiológica atuante na defesa do periodonto. O tipo de epitélio gengival que está em íntimo contato com o dente, localizado na região entre a base do sulco gengival e a junção cemento-esmalte, a GCE, é denominada de epitélio suboral, epitélio oral, epitélio sucular, inserção conjuntiva, epitélio juncional, tá? Vamos falar um pouquinho, então, de anatomia e periodontia, desde a odontogênese, tá? O esmalte dentário, ele vem do órgão do esmalte aqui. A papila dentária origina o complexo dentina-polpa e o folículo dentário, ele vai dar origem aos tecidos periodontais, cemento, ligamento e osso alveolar. Nós temos aqui o nosso periodonto de proteção, né? É muito interessante a gente ver essas imagens e guardar tudo que tem. Então, a gente tem gengiva inserida, tá? Ranhura gengival, que não está aqui. A gente vai ter a gengiva livre primeiro, né? A gengiva inserida, a ranhura gengival e depois aqui embaixo a junção mucogengival, que dá para ver melhor, e a mucosa alveolar, tá? Então vamos de novo, ó. Gengiva livre, gengiva inserida, né? Junção mucogengival aqui e mucosa alveolar, tá? O periodonto de proteção, ele é relativamente simples de guardar a anatomia assim. Começa a ficar um pouquinho mais difícil quando vocês quando eu colocar a ilustração junto com o periodonto de sustentação. Aqui separado, a gente tem as áreas de col, tá? Que é a região interproximal dos dentes posteriores. Na região dos dentes anteriores, a gente tem as papilas. Nos posteriores é diferente. A gente tem uma união entre as papilas vestibular e palatina, que chama col, tá? Essa região aqui. Ele é menos queratinizado, tá? E mais suscetível à inflamação. Eles perguntam, às vezes, da região de col. Você tem que colocar que é a área da gengiva que une as papilas dos dentes posteriores. Só tem col em dente posterior. Mucosa oral. Mucosa oral é a mucosa mastigatória, primeiro aqui. Ela vai revestir gengiva e palato duro. Não tem glândulas salivares. E o epitélio é pavimentoso estratificado não queratinizado. Mucosa especializada está presente no dorso da língua. Epitélio estratificado pavimentoso queratinizado. A gente tem papilas linguais, fungiformes e filiformes com botões gustativos, tá? Tecido conjuntivo denso não modelado na camada reticular e frouxo na camada das papilas. Isso cai? Gente, isso cai às vezes sim. Cai os tipos de tecido da mucosa, isso às vezes cai nas provas. E a mucosa de revestimento, tá? Que reveste os lábios, a bochecha, o soalho da língua, o palato mole e a mucosa alveolar, tá? A gente tem presença de glândulas salivares menores. Periodonto de proteção ainda, outra figura, tá? Para vocês não esquecerem. Tá aqui. Gengiva livre, aqui tá melhor, ó. Gengiva inserida, junção mucogengival mais para cima, mucosa alveolar. E a ranhura mucogengival aqui, tá? Que fica aqui, essa linha que fica entre a gengiva livre e a gengiva inserida. Aqui não tá especificado. Vamos falar um pouquinho aqui. Aqui ele já fala de periodonto de sustentação. Então, numa outra visão, crista, papila interdental, epitélio juncional, tá aqui, onde ele tá aqui. Epitélio juncional aqui, e aqui ele dá onde aparece. Papila interdental vestibular, gengiva inserida, limite mucogengival, mucosa alveolar, cemento, ligamento e osso. Falar de cada um aqui, e daí tem uma figura melhor para vocês entenderem os epitélios, tá? Eu acho que é a próxima, é isso mesmo. O epitélio oral, ele é pavimentoso, escamoso, estratificado, queratinizado. Ele vai da margem gengival até a linha mucogengival. Tem alta renovação celular e 4 camadas celulares.
O sucular, ele é pavimentoso, estratificado e paraqueratinizado, também com 4 camadas celulares. E o juncional, ele está aderido à superfície dental e superfície de esmalte a nível da junção esmalte e cemento, tá? Pela membrana basal. Ele tem adesão por glicoproteínas. A gente tem formação de epitélio juncional longo depois da raspagem. Você não tem formação de osso, mas você tem formação de epitélio juncional longo exatamente com essa adesão, tá? De glicoproteínas e hemidesmossomos. Aqui vai ficar fácil de vocês entenderem, ó. Epitélio oral, epitélio sucular e epitélio juncional, tá? Os 3 epitélios aqui. Espaço biológico, e aqui existe uma divergência. Há pessoas que somam aqui a inserção conjuntiva e epitélio juncional e outras bancas que incluem o suco gengival. E na teoria também, eu já vi as 2 medidas, tá? Acho que a Vunesp não tem questão com essa soma aqui do espaço biológico. Tem bancas que incluem no espaço biológico o suco e tem bancas que não. Aí ele mostra as fibras, tá? Mas o mais importante é vocês entenderem aqui, né? O epitélio, depois o epitélio sucular, epitélio juncional interno aqui, tá bom? Esse aqui eu já mostrei no outro slide, tá? As camadas de células. Aqui numa figura melhor. E os tipos celulares do ligamento periodontal. Então, o que a gente tem? Queratinócitos, melanócitos, células de Langerhans, tá? Defesa, contato com antígeno e mecanismo de resposta. Células de Merkel, camada basal, receptores para o tato, e linfócitos, neutrófilos e mastócitos, tá? Células de defesa. Falar das fibras. Fibras circulares. Então, aqui, ó, a gente vê aqui num corte e aqui diferente de outro, ó, circulares são essas daqui, que eu estou mostrando. Fibras dentogengivais, tá aqui, são essas daqui. Ali, tá aqui, fibras dentogengivais. Fibras transeptais são as que mais caem nas perguntas, né? Porque elas unem um septo de um dente ao outro, né? São as transeptais. E as fibras dentoperiósticas, que estão aqui embaixo, tá? Aqui para face vestibular e aqui a papila interdental. O periodonto de sustentação, ele é formado pelo ligamento periodontal, cemento e osso. Função de nutrição, sustentação sensitiva, formativa e sensorial. Tá aqui nosso periodonto de sustentação, tá? Aqui osso compacto, osso esponjoso, né? E aqui o periodonto de proteção. Vocês acham que é muita figura parecida, mas eles perguntam muito sobre anatomia. Por isso que eu coloco bastante ilustração, eu acho que fica mais fácil entender. Caiu numa prova da Vunesp, né? 2019, a ligação a espessura do ligamento periodontal. E daí foi uma polêmica, porque ninguém achava e era uma pergunta absurda, mas a Vunesp faz isso, ela pega um rodapé do livro, eles pegam muita questão do Malamed, por exemplo, e coloca. Numa das provas caiu, tinha no meu slide, eu tinha dado um curso com esse slide aqui, pouca gente lembrou. Então, ó, ligamento, tecido conjuntivo frouxo, não mineralizado, atravessado por grossos feixes de fibras colágenas que se inserem no cemento e osso. A gente tem a articulação dentoalveolar, que é uma gonfose, espaço periodontal, pericemento. Ele amortece as forças mastigatórias, tem receptores sensoriais proprioceptivos e essa espessura variável. O que acontece com esse valor aqui? Você acha diferentes valores porque ela também varia no terço cervical médio apical. E também varia com a idade, enfim. Essa foi a média que eu achei, né? Ela estava dentro da resposta que eles deram. Fibroblastos, tá? Células do ligamento periodontal. São células mesenquimais indiferenciadas, tá? Assim como a polpa tem muitos fibroblastos, o ligamento periodontal também, né? Elas são formadas simultaneamente ao desenvolvimento da raiz durante a erupção, tá? Formam também a matriz extracelular do ligamento periodontal. A gente tem uma reorganização das fibras ao final da rizogênese e erupção, tá? E aqui de novo, ó, fibroblastos, células mesenquimais indiferenciadas, restos epiteliais de Malassez, cementoblastos, osteoblastos, células clásticas sanguíneas de defesa. Tudo isso no ligamento periodontal.
Função, o que eu estava falando para vocês, suporte,